E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas nós aprendemos bastante sobre métodos de separação de misturas. A gente viu como, por exemplo, alguns métodos de separação de misturas são aplicados para tratar tanto o nosso esgoto quanto a nossa água. E na aula de hoje a gente vai falar sobre impactos ambientais causados por processos de separação de mistura, ou a falta desse processo de separação de mistura, certo? Então vamos lá, a habilidade que a gente vai aprender nesse assunto é analisar os impactos ambientais gerados em alguns processos de separação de mistura, tais como nos processos de fracionamento de petróleo, tratamento de esgoto, por exemplo. São só dois, a gente vai estudar três, mas são vários que a gente poderia falar. Mas a gente vai dar uma atenção especial a somente três, tá? A gente vai começar falando do fracionamento do petróleo, ou seja, o que ocorre quando você separa o petróleo. Antes de falar disso, vamos ver o que é petróleo. Gente, petróleo é essa substância aqui, uma substância preta um pouco viscosa, tá? E nada mais é do que a maior fonte de energia do mundo. Basicamente, o petróleo comanda a economia mundial, certo? Até mais porque, gente, do petróleo a gente consegue extrair diversas substâncias. Asfalto, gasolina. E a gasolina, gente, a gasolina serve para fazer o transporte. Então, se o petróleo fica caro, a gasolina fica cara. E, por exemplo, uma empresa que transporta alimentos vai gastar mais com combustível, portanto, isso vai pesar onde? Vai pesar no nosso bolso. Então, a nossa vida, gente, a economia mundial está ligada diretamente com o petróleo, certo? Mas como que é formado esse petróleo? Gente, o petróleo que a gente tem, ele foi formado há milhões de anos. Aí a gente está falando de 100, 200, 50 milhões de anos. E é o seguinte, ele é formado por um processo de decomposição de matéria orgânica. Vocês lembram dos decompositores lá da cadeia alimentar? Pois é. Nessa decomposição da matéria orgânica, e essa matéria orgânica aí pode ser restos vegetais, restos de algas, restos de animais marinhos, tá? Geralmente é muito mais fácil você encontrar petróleo no mar, tá? Justamente por conta disso, certo? E você tem, gente, condições específicas para a formação do petróleo. Não é qualquer matéria orgânica que vira petróleo não, tá? Tem que ser uma matéria orgânica adequada. Essa matéria orgânica decomposta, pessoal, ela também tem que ser preservada pela ação de bactérias aeróbicas. As anaeróbicas já não vão servir, porque vocês viram, né? Quando no processo de decomposição a gente pode ter decomposição por fungos, bactérias anaeróbicas e bactérias aeróbicas, certo? Ou seja, bactérias que respiram oxigênio. Então você tem que ter somente esse tipo de bactéria. Fungo e bactéria anaeróbica já não vai servir. Você tem que ter um material orgânico depositado. Esse material orgânico depositado não deve ser movimentado por longos períodos. Ou seja, ele tem que ficar intacto, bonitinho, até sofrer toda essa decomposição, tá? Então ele não pode ser movimentado por longos períodos. E por fim, essa matéria orgânica em decomposição, ela também deve sofrer a ação de temperatura e pressão por longos períodos. E aí eu não estou falando de longos períodos tipo 3, 4 anos, não. Estou falando de longos períodos tipo de 50 milhões de anos para lá, tá? Então, essas daqui são as condições de formação do petróleo. Por isso, gente, que o petróleo é tão, não vou nem dizer escasso, mas por isso que o petróleo é tão valioso, gente. Porque ele demora milhões de anos para ser formado e ele tem que ter todas essas condições aqui para formar o petróleo, tá? Mas como que a gente retira esse petróleo? Gente, aqui no Brasil, até algum tempo atrás, eu não tenho certeza se ainda hoje é,
nós somos o único país que consegue retirar petróleo do pré-sal, tá? Antes do petróleo, gente, tem uma camada de sal. Para você perfurar ali, são várias camadas. E para você chegar até o petróleo, gente, você tem que ter uma broca de diamante. Porque diamante, gente, é muito rígido, tá? Só que esse diamante não é o mesmo diamante que está em joias, tá? Esse diamante é um diamante industrial. Então, para você chegar lá, é muito difícil. E aí você pode ter 3 tipos de plataforma. Aliás, perdão, 4 tipos de plataforma para retirar esse petróleo. Você pode ter uma plataforma fixa, como é esse caso aqui, ó. Você pode ter uma plataforma autoelevatória. Você pode ter uma plataforma semi-submersível e um navio sonda. São 4 tipos de plataforma, mas isso daqui não vai importar muito pra gente não, tá? Lembrando que, qual que é o tema da aula? Impactos ambientais causados pela separação, impactos ambientais causados por processos de separação de mistura. Aqui a gente está falando da extração, ainda não estamos falando da separação. Só que na extração, gente, pode ter impactos ambientais muito tristes e perigosos, como é o exemplo de derramamento de petróleo. Gente, o derramamento de petróleo é talvez um dos impactos ambientais mais fortes que tem. Porque, gente, o óleo, a água, a gente já viu que a água é um solvente universal, só que a água não consegue diluir esse petróleo. E aí esse petróleo, gente, a viscosidade dele é altíssima. E aí esse petróleo pode contaminar aves, pode contaminar peixes, pode evitar com que a luz solar passe até o mar. Lembrando que no mar você tem alguns seres vivos que realizam a fotossíntese. Então, se não tiver luz, não vai fazer fotossíntese, não vai produzir o oxigênio. E aí alguns peixes podem morrer por falta de oxigênio. Então, os impactos ambientais gerados pela extração, lembrando que esse não é o foco da aula, mas não custa nada comentar, pela extração do petróleo são enormes. Olha só esse passarinho aqui sujo de petróleo. Gente, o petróleo, ele gruda de uma forma que dificilmente esse pássaro aqui, ele volte a voar, tá? Justamente por conta dessa viscosidade, é muito pesado. Ele pode até voar, mas com muita dificuldade, tá? Agora a gente vai falar do processo de separação de mistura do petróleo, que é a chamada destilação. A gente já aprendeu destilação. Aqui, pessoal, ó, vai entrar o petróleo bruto. E aí esse petróleo, gente, ele vai ser aquecido em diversas temperaturas, ó. Vai explorar aí o ponto de ebulição. E aí vai formar o asfalto, por exemplo, vai formar o gás, né, gás de cozinha, vai formar a parafina, vai formar o óleo diesel, vai formar o petróleo, a gasolina. Então vai formar diversas substâncias, tá? Você pegou o petróleo e aí retirou várias substâncias desse petróleo que a gente utiliza demais no dia a dia, direta ou indiretamente, tá? Só que, gente, nesse processo de separação aqui, ocorre algo que causa muito impacto ambiental, que são os resíduos sólidos que as empresas liberam no meio ambiente. Eles não tratam esse resíduo sólido do jeito que deveria ser tratado. Lembrem-se que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Só que a gente não trata esses resíduos sólidos, essas sobras desse processo de separação de mistura, a gente não trata elas do jeito que deve ser tratada. E aí o lançamento desses resíduos sólidos industriais nos solos podem acarretar diversos problemas ao meio ambiente, que de um modo geral vão incluir aspectos estéticos desagradáveis e desfiguração das paisagens. Aí você pode ver aqui, ó, esse resíduo sólido aqui em um ambiente. Isso aqui, gente, deixa o ambiente feio, tá? O problema não é nem a feiura, a gente vai já ver aqui quais vão ser os problemas aqui mais pesados, tá? Mas ele deixa o ambiente um pouco mais feio, né? Você causa uma desfiguração em determinado ambiente.
mas você tem ali a produção de maus odores. Gente, uma pessoa não vai conseguir morar próximo a esses locais aqui, justamente porque o odor é muito forte, tá? E detalhe, esse odor vai causar muito mal para uma pessoa que morar ali perto. Você tem aí, gente, principalmente poluição da água pelo carreamento superficial ou pela infiltração dos detritos para os corpos hídricos. Se você jogar esse petróleo aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, esse petróleo, gente, ele vai penetrando no solo, lembrando que você pode até penetrar no solo, mas chega até uma camada que não pode mais ser penetrada. E ali você forma bolsões d'água, que a gente chama de lençóis freáticos. E esse petróleo aqui, gente, ele pode contaminar esses lençóis freáticos, tá? E aí já é muito perigoso, porque a água desses lençóis freáticos, ela vai para o rio. E a água que chega até as nossas casas, ela vem da onde? De rios ou de represas, tá? Na verdade, de rios, tá? Porque represa aí nada mais são do que uma barragem que você faz ali no rio, tá? E aí o problema já vai ser sério. Essa água aí, para você, essa água se tornar potável, aí você vai gastar, a empresa, né, vai gastar muito, até essa água ficar própria para o consumo, certo? Você tem também, gente, liberação de gases tóxicos. E esses gases tóxicos aqui, gente, vão poluir o ar. Então você tem isso tudo aqui como resultado do processo de separação e de mistura do petróleo, tá? Não estou dizendo que o petróleo é do mal. O petróleo ajudou demais a nossa civilização no quesito energético. O problema é que a gente não está tratando os resíduos sólidos, certo? E aí já entra no próximo, que é o esgoto não tratado, porque a gente viu bem bonitinho naquela aula lá sobre estações de tratamento de água e esgoto, a gente viu todos os processos de separação e de mistura que são feitos ao longo das etapas, mas se esse esgoto não sofrer processo de separação e de mistura, ele vai ser jogado na água dessa forma aqui, gente. E aí você já vê que essa água aqui que está sendo jogada no rio, ela está extremamente poluída. E aí o que vai acontecer com o rio? Vai ficar poluído também, causando diversos problemas aqui, principalmente para os animais que moram aqui, tá? Mas, por exemplo, esse esgoto que foi jogado ali no rio, a água desse rio, ela vai parar nas casas das pessoas. E aí, como esse esgoto não foi tratado, a qualidade dessa água já não vai ser boa. Já não vai ser do jeito que deveria ser, tá? Então, esse daqui é um grande problema das indústrias. Não sou contra a indústria, inclusive adoro as indústrias. A gente consegue ter muitas coisas por conta da indústria, né? Depois da Revolução Industrial, a nossa civilização cresceu demais. O problema, gente, é isso daqui. É você não tratar. Lembrando que esse esgoto aqui, gente, ele pode vir de diversos locais, tá? Não só da indústria. O problema é porque você lança esse esgoto num tratado aqui de qualquer jeito na natureza. A natureza que se vire. Só que, gente, a natureza, ela sempre encontra uma forma de reequilibrar. E aí pode acarretar em diversos fenômenos naturais, impactos ambientais. Tá aqui um exemplo, né? Você tem aí, por conta de... Gente, uma simples rede, né? Uma simples rede ali, aqui no final desse tubo, poderia evitar que todo esse lixo sólido passe. Ou seja, se ele sofresse um processo de separação de mistura bonitinho, pelo menos para o resíduo sólido, aí já não teria esse problema. Agora, o problema não é nem tanto assim, aliás, é sim os produtos sólidos, mas também os produtos que estão diluídos na água, as substâncias químicas, tá? E aí, os impactos causados por esgoto não tratado são uma grave poluição hídrica, tá? Vai poluir bastante a água. Você pode ter transmissão de doenças através dessa água contaminada, porque, gente, essa água ela está contaminada.
essa água vai chegar na casa das pessoas. Ela vai passar por todos os processos de tratamento, mas não vai ser suficiente, tá? E aí pode causar uma contaminação. E por fim, poluição atmosférica também. Agora eu vou falar especificamente de um problema muito sério causado por um esgoto não tratado, que é o fenômeno de eutrofização, que é quando você tem isso daqui, ó, essa água toda com uma camada aí, uma camada de algas. E gente, essas algas aqui significam que essa água aqui está muito, muito, muito poluída, certo? Lembrando que existe uma diferença entre contaminação e poluição. Que diferença é essa, professor? Observe a seguir. Contaminação é quando você tem uma presença de micro-organismos patogênicos. Professor, o que é micro-organismos patogênicos? São micro-organismos causadores de doenças, certo? Isso é contaminação, isso é uma água contaminada. O que é poluição? Poluição é quando você tem presença de matéria orgânica em excesso ou produtos químicos nocivos. Gente, sabe aquele comprimidinho que a gente joga que algumas pessoas costumam jogar pelo ralo? Aquele comprimidinho ali, gente, ele está coberto de produtos químicos nocivos. Aquele comprimidinho ali, ele vai poluir a água. E aí aquela água ali, gente, ela já não vai ser muito própria para o consumo. Ah, mas eu jogo no vaso da descarga. Gente, aquela água que sai da sua casa, ela vai parar onde? Ela vai parar no rio. Do rio, ela volta para a sua casa. Então, evitem jogar, principalmente, duas coisas pelo ralo. Primeiro, óleo. 1 litro de óleo, gente, é capaz de poluir nada mais, nada menos do que 20 mil litros de água. E aquele comprimidinho ali, gente, por mais que seja pequenininho, ele também vai causar uma poluição da água, tá? Então, evitem jogar, principalmente, esses dois itens pelo ralo, certo? E aí, o que é eutrofização, assim, ao pé da letra? Gente, eutrofização, seguinte, inicialmente, ó, você tem um lago, um rio, tal, todo bonitinho aqui, ó, ele está em equilíbrio, ele tem níveis normais de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. E aí ele está todo bonitinho, as algas ali, elas vão consumir normalmente o oxigênio e aí vai sobrar oxigênio para os peixes, certo? Aliás, eu não digo nem as algas, mas você vai ter ali diversos seres vivos que estão consumindo normalmente a quantidade certa de oxigênio, aí sobra para todo mundo, beleza? Agora, se tiver um esgoto não tratado, se você tiver a presença de fertilizantes artificiais, lembrando que os fertilizantes artificiais, gente, é a mesma coisa do petróleo, tá? Ele vai penetrando no solo até chegar nos lençóis freáticos e essa água dos lençóis freáticos, ela vai para o rio, muitas vezes, tá? E aí contamina os rios, aliás, polui os rios também. E aí, pessoal, quando você tem esgoto não tratado, fertilizantes artificiais jogados na água, esse nível de nitrogênio e fósforo, ele aumenta muito. Então, se vai ter muito nitrogênio e fósforo, gente, esses micro-organismos aqui, ó, a quantidade deles vai aumentar, porque é o alimento deles. Eles vão dizer, oba, comida, e vão começar a comer, vão começar a se reproduzir, a quantidade vai aumentar, eles vão consumir mais oxigênio, e aí termina não sobrando oxigênio para os peixes. E aí termina que este rio que estava todo bonitinho, vai ficar desse jeito aqui, ó, coberto por algas. E não vai sobrar oxigênio para os peixes. E aí os peixes vão o quê? Vão morrer. O impacto ambiental, gente, é muito triste. Infelizmente você tem aí diversas imagens de rios que estão cobertos de peixes mortos, justamente por conta da eutrofização. Justamente porque não houve um processo de separação de mistura adequado para o esgoto.
E aí é como eu vivo dizendo, a natureza, ela vai encontrar uma forma de reequilibrar. Ela vai encontrar uma forma de voltar ao seu equilíbrio. Para isso, vão ter diversos fenômenos naturais que podem matar muitas pessoas, tá? E aí a gente tem que se ligar nessas coisas, beleza? Por fim, a gente vai falar da extração do ouro. Gente, quando a gente foi falar da extração do ouro, a gente falou sobre levigação, que é um processo de separação de mistura, onde você tem sólidos com densidades diferentes e você utiliza a corrente de água para separar esses sólidos, certo? Só que isso daqui, gente, é a nível básico, tá? Uma pessoa consegue fazer isso daqui. Só que, gente, você não consegue extrair muito ouro só com um pratinho na água, não. Você vai conseguir extrair uma quantidade maior de ouro com, por exemplo, essas dragas aqui, tá? Essas dragas aqui, gente, elas custam até 2 milhões de reais. E elas vão servir para retirar o ouro que está nesse rio aqui, tá? De uma forma um pouco mais robusta. São 2 milhões de reais para você construir ela. Então, você tem que tirar muito ouro para compensar esses 2 milhões, tá? Você tem que tirar quilos e quilos de ouro para bater esses 2 milhões, certo? Só que, gente, durante o processo de separação de mistura, no caso do ouro, a levigação, você tem ali, gente, você utiliza o mercúrio. Gente, o mercúrio é extremamente tóxico, tanto para o ser humano, mas principalmente para o rio. Lembrando que no rio tem diversos animais. E esses animais, gente, quando eles entram em contato com mercúrio, eles podem até morrer. E aí, qual que é outro problema também? Você tem ali esse mercúrio nos peixes. E aí, o que populações ribeirinhas, ou seja, que moram perto dos rios, o que eles consomem muito? Eles consomem muito peixe. Só que esse peixe tá com mercúrio. E aí esse mercúrio termina sendo ingerido por uma pessoa. E aí essa pessoa, dependendo da quantidade de mercúrio, ela pode vir até a óbito, tá? O problema não é extrair o ouro. O ouro, gente, é extremamente importante pra gente. Não só para joias, mas principalmente para eletrônicos. O celular, gente, ele tem até 26 miligramas de ouro. Isso ajuda o celular a funcionar melhor, tá? Então o ouro é muito importante para isso. Só que qual que é o problema? O problema é o jeito que ele é extraído. Para fazer essa separação de mistura, né, da areia para o ouro, você vai causar fortes impactos ambientais. E os impactos ambientais são, tá aqui, ó. Esse daqui, gente, para você extrair o ouro, você pega ali uma grande quantidade de areia e aí você quer separar a areia do ouro, tá? Muito por conta dessa densidade diferente. Só que aí, gente, para acelerar o processo, você utiliza mercúrio. E aí você joga mercúrio nessa água. Esse mercúrio, gente, ele vai atrair o ouro, formando essa bolinha. Depois, você vai aquecer essa bolinha e aí o mercúrio vai evaporar, causando poluição atmosférica. E aí vai ficar só o ouro. Ou beleza, consegui extrair o ouro, mas olha quanto impacto ambiental eu não causei, tá? E aí, dentre os impactos ambientais, são poluição do ar, justamente por conta daquilo que eu falei, tá? Que quando você aquece essa bolinha aqui, o mercúrio ele evapora. E aí ele polui o ar. Gente, o mercúrio é extremamente tóxico para as nossas vias aéreas. E quem está em contato com o mercúrio, gente, está correndo grande risco. Por isso que a legenda aqui é: homem exibe uma bolota de mercúrio, companheiro e veneno do dia a dia do garimpo. Certo? É um veneno, o mercúrio.
Você causa também a poluição dos rios, muito por conta do que eu falei para vocês, tá? Esse rio, gente, com mercúrio, esse mercúrio ele vai ficar impregnado nos animais. E aí as pessoas vão consumir esse mercúrio. E aí, dependendo da concentração, vai causar fortes danos para a pessoa, certo? E por fim, você tem uma contaminação da água por lama. Lembrando que quando essa água sai com a areia, gente, forma lama. E essa lama impregna nas brânquias dos peixes. Lembrando que os peixinhos, eles respiram pelas brânquias. E aí, se as brânquias estiverem tampadas por essa lama, o peixe não vai conseguir respirar. E aí ele pode morrer. Certo? Além da contaminação pela lama, também tem a contaminação pelo óleo. Porque essa draga aqui, ela precisa de um combustível. E o combustível aí pode ser o óleo. Também a graxa e outros metais pesados, como principalmente o mercúrio. Certo? Então, pessoal, esses daqui foram alguns dos impactos ambientais causados por alguns processos de separação de mistura ou a falta desse processo de separação de mistura. Lembrando que tudo isso poderia ser evitado se tivesse um processo de separação de mistura feito da forma adequada, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a importância do processo de separação de mistura para as mais diversas áreas. Que esse processo de separação de mistura tem que ser bem feito para evitar impactos ambientais. Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.